Vamos nessa, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo Bem, bem? Todo mundo estudou? Bom dia, tudo bem? Vamos começar pelas dúvidas. O que vocês têm de dúvida aí? Alguém trouxe dúvida, não? Que não, né? Nunca ninguém tem dúvida. Vamos nessa, ô então. Caio, Ó, eu tenho uma opa! dúvida. Fala aí, fala aí. Seguinte, no order flow lag, por exemplo, se eu tenho ele num gráfico de 15 minutos e contra ele, teoricamente, no movimento anterior, eu tenho um fair value gap de 1 hora, ele tende a invalidar esse fair value gap também? Ou seria 15 com 15? Não entendi a pergunta. Você tem Por conflitos de exemplo, FGV? Como é que é? na verdade, eu teria o order flow lag, vamos imaginar, no sentido baixista, vendedor, aí criou ele. Tende No que a 15 perna minutos, por anterior. exemplo, né? Isso. Pode ser no 15, no 5. Vamos falar isso. E, teoricamente, eu vou vir vendedor. Vamos dizer que realmente aconteça e o preço vem forte em baixa. Da perna anterior, eu tenho uma perna de alto com fair value gap no gráfico de 1 hora. Ele tende a ser mais forte do que no gráfico de 15 de 5. Eu também tenho a invalidação dele, ou eu posso considerar isso somente no gráfico que acontecer o order flow lag? Então, o order flow lag, você tem que pensar que ele é soberano, porque ele é o preço naquele momento, sabe? O swing que ele está criando é o swing do momento. Então, se no H1, né, no caso, ele é um. No H1 você está vendo que ele está vindo para o, visitar o FGV dele, o order flow lag é soberano, porém, a hora que entra no H1, você tem que encontrar o sharp turn, que seria um FGV que entra, e se tiver um FGV que sai em CHOCH, aí você tem que mudar, porque o order flow lag está mudando. Ele está criando um novo Hum, order flow lag. Porque o fato dele criar um CHOCH com FGV não é a criação de um order flow, significa que ali você Sim, está tendo um swing low, né? Então, nesse caso, sempre o order flow, claro, ele é soberano, tem que acreditar nele enquanto ele está acontecendo, mas se ele fizer uma alteração, você tem que ficar esperto e cair fora, né? Principalmente se está alinhado aí com H1, beleza? fechou. Valeu. É isso, né? Então tá bom. Isso. Bom, o que que a gente viu na aula passada? Eu expliquei um pouco melhor a questão do FGV, né? Porque tem muitas vezes aquela situação de um FGV que não é FGV, né? Que é um breakaway gap. E o breakaway gap ele quer chegar num determinado alvo, né? Então aí você tem que ficar esperto porque esse alvo será mitigado e aí quando criar o que a gente chama de order flow lag, que é o movimento swing soberano, vai fechar o breakaway gap e muita gente quer entrar nesse FGV, mas não é FGV, ele não existe. O order flow lag ele vai invalidar. Na verdade, ele é soberano, ele é maior do que o breakaway gap, né? Agora, se eu tenho um FGV real que fez o que a gente chama de acumulação no terceiro candle, o próximo candle vai fazer uma manipulação nesse candle. Então, esse é o FGV que a gente quer, na verdade. É aquele que vai fazer essa manipulação. Então, eu vou explicar aqui rapidamente que, ó, o primeiro candle dos três, ele pode ser qualquer tipo de candle, tá? Ele pode ser um candle verde grande, pode ser um candle verde pequeno, assim, ó. Pode ser um candle que está negativo. Olha só, um candle que está negativo, grande, negativo pequeno, não importa. O próximo candle, ele vai fazer então a distribuição, tá? Porque esse foi o primeiro candle. O primeiro candle pode ser de expansão, não tem problema. Mas se for de acumulação, não tem problema. O negócio é o segundo candle tem que ser maior, só isso, né? Então vem aqui o segundo candle, vem aqui o segundo candle, beleza? Então, é,
Nesse candle que a gente teve agora, se o terceiro ele for fechar acima da máxima do anterior, é um breakaway, tá? O preço quer ir para algum lugar. Ele quer ir para algum swing high, no caso de um FG, um breakaway positivo, né? Um breakaway negativo, ele quer ir para algum swing low, tá? Então fique esperto para ver aonde ele quer chegar. É muito bom quando você está posicionado, mas se você quer comprar a mercado aqui, cuidado, porque o que acontece é que ele tem uma alta probabilidade de nem chegar aqui embaixo de novo, porque ele trouxe dois candles de deslocamento e ele fez com que o preço continuasse injusto, né? No caso de um FGV real, a gente está vendo então que ele não consegue ir para a máxima, tá? E esse terceiro e último candle, ele vai consolidar. Ele não consegue fechar aqui em cima. O pavio dele pode ser que passe, mas ele não consegue fechar em cima desse aqui. E aí a gente está fazendo o que aqui? Está acumulando. Essa acumulação vai gerar para a gente, e pelo menos é o que a gente mais espera, uma manipulação. Para fazer o quê? Uma nova distribuição. Uma nova distribuição, tá? Nessa nova distribuição, aí a Claudio, gente tô vai ver pedindo o para seguinte. entrar. Ops, vamos lá então. Claudio, Beleza. Essa nova distribuição, gente, ela é muito top, porque veja bem, lembra daquela situação que eu explicava para vocês? E agora a gente vai começar a deixar as coisas mais interessantes, ó. Os três poderes, né, do Smart Money é a visão de que o preço acumula. Depois da acumulação, o preço manipula. E depois da manipulação, o preço faz o quê? Distribui. Tá? Aquele player gigante, para ele colocar a ordem, ele precisa manipular para depois ele acrescentar as ordens aqui que ele quer colocar no mercado. Essa situação, ela acontece em três etapas. A etapa um, a etapa 2 e a etapa 3. Tá? Três etapas. Lembra que quando a gente fala do FGV, a gente quer também falar sobre uma situação que a gente cita aqui no conceito do Smart Money, que é a situação do quarter. Ó, a situação do Fractal Quarterly Shift. Quarter de três, de trimestre, que eles chamam, né? Mas é porque dentro desse conceito que evoluiu com o tempo, porque antes não era três, era cinco, tá? Quando a gente queria definir que o preço chegou numa máxima, a gente pegava cinco candles assim, ó, sendo que um pavio lá em cima e aí os demais. Antes era cinco. Depois, com o tempo, o mercado agora considera que a gente precisa de três candles para a gente fazer um swing high, ou três candles para a gente fazer um swing low, tá? Sendo um dos pavios mais baixo e os outros dois não importa, só tem que estar acima do pavio do meio. Então, três: acumulação, manipulação, distribuição, quarterly shift. Nesse caso aqui, a gente quer que o preço um, visite a região do FGV, tá? E quando visitar essa região aqui do FGV, a gente faça uma mudança. Shift, quarterly shift, quarterly de 3. Então, no terceiro candle, a gente quer manipular. Perde a mínima, finge que vou descer, mas na verdade a gente vai mudar. O que que é o shift? É a mudança de tendência. Ele manipulou para baixo e vai sofrer aqui movimento acima. Agora, volto de novo para eu falar mais uma situação. Quando a gente via essa manipulação aqui, ó, e a distribuição, a gente calcula o dinheiro do player. Se isso daqui foi a manipulação, ele vai querer zerar essa posição e o preço vai voltar aqui para fazer uma indução no futuro. Na verdade, durante a estrutura aqui de rompimento, ele já volta para ele zerar essa estrutura aqui. Porém, isso daqui que a gente vê
é o que vai gerar uma indução no futuro. Lembram disso? Beleza. O que eu quero chamar a atenção de vocês é essa distribuição aqui, ó. Essa distribuição aqui é o que eu quero chamar a atenção, por quê? Porque essa distribuição que aconteceu, ela vai gerar uma nova distribuição. E essa nova distribuição, podemos supor que vai ter o mesmo tamanho. Entenderam? E aí, na verdade, quando a gente vê uma situação de um FGV, a gente quer mirar máximas, né? Novo swing high. A gente está indo para uma região premium. Porém, a gente pode aproveitar a situação do FGV, quando a gente entra, para que a gente possa. E aí a gente vai começar a entrar no conceito de como aproveitar as estruturas, né? Então, quando a gente vê o preço voltando para pegar um FGV, puxa, a distribuição foi muito boa. Pense numa distribuição do gráfico de 4 horas. Nossa, eu quero de novo essa distribuição. Então, eu vou entrar aqui e vou sair lá em cima, não no swing high, mas no caso de um gráfico de 4 horas, eu vou entrar para sair no alvo da distribuição que aquele FGV criou. Aqui tem uma grande sacada. Por que que essa grande sacada ela é interessante para a gente? Porque a gente não fica na tentativa do preço desse player de levar o preço lá para cima para aquele swing high. A gente não fica na inércia, porque o player ele para de colocar dinheiro para o restante do mercado fazer com que esse mercado realmente suba até as regiões que ele quer que suba. Legal? Muito bem. Então, a gente vai começar a observar gráficos grandes para a gente aproveitar essa distribuição que a gente criou. Esse é um dos grandes segredos, tá? Que eu deixei para falar aqui, neste momento, depois da aula de domingo para você. Porém, a gente, claro, pode fazer uma parcial depois dessa distribuição e carregar até lá. Deu para entender isso ou não? Ou seja, eu quero usar o FGV para eu entender qual foi o alvo da distribuição do preço. TradingView. Então, veja bem, vamos pegar um gráfico de 1 hora aqui. Um gráfico de 1 hora, que eu tenho um FGV. Aqui teve um breakaway, ó. Esse breakaway aqui, ó, ele deveria fazer o preço continuar até pegar essa máxima aqui, ó. Por quê? Porque ele fechou aqui, né? Fechou quase na máxima. Vale mais a pena o preço pegar do que descer. Agora, ó, ele fez esse FGV aqui, ó. E se fechar aqui em cima, e vai demorar para fechar, 45 minutos, mas digamos que ele fechasse aqui em cima, esse breakaway quer romper máxima histórica. Olha que conteúdo top. Mas eu não quero falar disso agora. Eu quero falar do FGV, tá? Então, o FGV é o seguinte, ó. Aqui teve um FGV. Olha que legal essa informação. Aqui teve um FGV. Gráfico de 1 hora, ó. Aqui teve um FGV. O que eu quero com esse FGV? A distribuição que aconteceu, eu quero de novo. É isso que eu quero. Deu para entender? Veja que isso daqui é mais forte, mais top do que simplesmente mirar um swing high. Vamos ver. Breakaway, breakaway, breakaway. Aqui, ó. Aqui teve. Ah, não teve, ele fechou. Ele abriu e fechou. Hum, esse aqui, ó. Esse aqui é um. Esse aqui é o gráfico de 5 minutos. Bom, gráfico de 5 minutos. Só para eu poder exemplificar isso que eu quero ensinar para vocês agora. Aqui é um FGV real. Daqui até aqui, ó. Aí, se o preço voltasse aqui para trás e pegasse a minha entrada, concorda comigo que esse FGV é para pegar esse swing high. Porém, se isso aqui fosse um gráfico de H1, eu ia observar a distribuição e quando o preço tocasse a minha entrada, eu quero essa distribuição para cima. É o que eu já tinha ensinado para vocês. Agora veja bem, eu vou chegar lá, eu quero chegar lá, eu vou tocar naquela máxima, eu vou, digamos assim,
fazer uma parcial aqui e prosseguir com o preço. Não tem problema você fazer isso. Só que eu quero que vocês percebam essa oportunidade, porque uma vez que o preço coleta a tua entrada, você pode entrar mais pesado. Digamos assim, a conta eu posso entrar com um lote. A minha conta de prop firm, por exemplo, é um lote e meio. Só que geralmente eu entro com 0,3, mas eu vou entrar com um lote, pegar o alvo da distribuição, sair com o parcial e segurar o restante até o topo, até aonde eu quero chegar. E, Entenderam? Caio, Opa, pode falar. tu considera o swing que está envolvendo aquele FVG. Considero o swing. Ali antes Posso. daquele que tu marcou, tem um FVG bem no meio ali do swing, antes, na pernada antes do que tu mostrou ali. Sim, sim, sim. Eu posso considerar esse swing, vou considerar ele, porém, eu vou pegar o alvo primeiro da distribuição do candle. Esse alvo é mais importante, para que eu possa trabalhar mais pesado. Só que se eu estou vendo um gráfico de 4 horas, um gráfico maior, ahn, vamos pegar, se eu vejo um FGV aqui ó, no 4 horas, agora é potencial criação de um FGV. Ó. O mercado agora não vai parar pelo jeito. Aqui ele fez um, não chegou a fazer, pô, fez um mini FGV aqui, ó. Mas o que que acontece? Se o preço viesse buscar, vamos imaginar isso daqui agora, ó. Que o preço parou aqui e o próximo candle veio tocar nesse FGV. Eu ia querer essa distribuição aqui de novo. Quando o preço começasse, digamos que ele começou aqui, eu ia querer essa distribuição de novo, o que aconteceu aqui de novo. Só que a meu alvo era aqui. Só que por ser gráfico de 4 horas, eu vou só pegar a distribuição e cair fora. Não vou até lá em cima. Ou eu faço uma parcial e vou com o preço. Beleza? Isso é mais. Gente, o pessoal que opera com Smart Money usa muito essa informação que eu estou passando. Ó, aqui tem aqui um breakaway. Mas esse aqui, ó, esse aqui. A gente. Ah, não, foi breakaway também. Mas enfim, deu para entender, né? Ah, esse aqui fechou Abaixo ali, dentro, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo perfeito. Esse daqui, ó, não fechou acima. Então eu tenho um FGV real. Tá aqui o FGV. Pena que é uma minúscula, né? Mas se ele tivesse desse mais tamanho acima assim, ali tem o um. preço mais acima. Mas Depois deixa da, eu mostrar isso aqui, ó. O preço veio pegar, por exemplo, né? Aqui não veio, mas vamos dizer que sim. Bom, tá aqui, ó. Essa distribuição, eu quero ela de novo. A partir do momento que o preço começasse a subir, vamos supor que ele só tocou aqui no FGV e já começou a subir. Eu quero que vocês entendam. O meu alvo era aqui, mas eu vou pegar só esse volume aqui. O volume da distribuição. Beleza? Ele é mais importante para mim porque ele é o coração do movimento, tá? Agora, o que mais que eu posso dizer para vocês? Muita gente está trabalhando com aquele Fibonacci que eu apresentei. Por exemplo, o Fibonacci é esse aqui, ó, né? E, digamos assim, vou fazer a venda do ouro. Só que não é esse swing high aqui, ó. Na verdade, eu tenho que tratar desse aqui, ó. Por quê? Porque é esse que fez. Aqui, se eu fosse considerar esse aqui, ó, eu teria que considerar diferente. Eu teria que considerar assim, ó. É muito importante a gente entender como é que funciona o swing point. Ó, esse aqui, ó. Ó, esse aqui, topo, fundo, swing high, swing low. E veio fazer um swing high aqui, ó, na região de venda e caiu. Agora, de novo, se eu for considerar um outro, ó, esse é o topo, swing high. E esse é o fundo, swing low. Preço veio e caiu. Então, um outro Fibo que eu posso ter é esse aqui, ó. Então, o pessoal está errando em Fibo. Ó, esse aqui é um swing high e swing low. Olha só. Um outro que eu tenho é esse aqui, ó. Swing high, swing low. Conta os três candles. Ó, swing high, swing low. Beleza. Quando o preço vier aqui, ó, eu tenho um potencial de venda. Pronto. Resolvi um monte de problema de gente que não está conseguindo considerar isso. Digamos que o preço faça aqui um swing high agora. Ó, eu não tenho swing low, swing low, swing low, swing low, não tem nenhum. Eu tenho aqui, ó. Então tá bom.
ele está fazendo um swing high a qualquer momento. Ó, assim, ó. Se o preço considerar aqui um swing high, desce, volta, região de venda, premium, e volta a cair. O alvo dele, aqui embaixo. Por quê? Swing high, swing low. Beleza? Premium, não sei aonde que vai criar, mas digamos que ele cria um premium aqui, né? Ele veio, capturou essas ordens aqui de cima, ó. Capturou essas ordens agora. Posso cair o tempo gráfico. Quando ele fizer um CH ou CH com FGV, posso considerar um order flow e todos os breakaways serão tomados. Mas nesse caso aqui, ó, um order flow que foi criado aqui, o swing low está aqui, ó. Só que não se esqueça que a gente vem para os 50% e volta a subir, né? Se a gente quer realmente desmerecer toda essa estrutura, a gente tem que criar um FGV forte aqui, um short term e aí descer. Beleza? Aí descer. Um short term e aí a gente faz movimento. Por exemplo, aqui, ó, FGV, short term, perde mínima, aí ele desce. Ele desce até onde? Muito cuidado com uma outra estrutura que eu vou apresentar no domingo para vocês, que é essa estrutura aqui, ó. Daqui para baixo, o preço já fez pullback. Tá pago, tá oferecido esses preços daqui. Não tem porquê o preço mergulhar de novo se eu quero voltar a subir. Então, esse conceito que eu vou apresentar para vocês no domingo e explicar exatamente como ele funciona, o porquê que ele funciona, a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, daqui para cima, o preço está injusto. Injusto. Eu não forneci ainda esse preço aqui, ó, que foi tudo injustiça. Então, o preço vai fazer o quê aqui? O que que a gente espera que ele faça? E quando você aprende isso daqui, puxa vida, o negócio fica muito top de trabalhar. Ó, o preço tem que fornecer essa movimentação aqui para gente. Deixa isso daqui justo. E aí ele pode voltar a subir. Se ele não quer mais, ele vai ter que. Esse short term tem que segurar até que ele pegue aqui embaixo. Tá? E aí, a hora que a gente pegar aqui embaixo, se ele sobe para um FGV que ficou criado, alguma coisa, e volta a cair, perde mínima, ele não deveria cair. Fecha abaixo, não deveria. Aqui, ó, aqui ele não fecha abaixo. Ele não deveria fechar abaixo. Então, se preparem. Mudança de tendência. O preço vai mudar a configuração dele. Então, a gente está vendo aqui, ó. O preço não é aqui, daqui para baixo, não tem por que o preço fechar abaixo. Se fechou abaixo, já era. Ele vai começar uma nova tendência de queda aqui. Tá bom? Então, isso aqui também vai ser muito bom. Order flow, ele é o nossa menina dos olhos, tá? É isso que a gente tem que começar a trabalhar bastante nos nossos próximos dias operacionais, porque o order flow, ele vai ajudar a gente a não ficar torcendo. Aliás, olha que interessante aqui, ó. No 15 minutos, quando a gente desceu, cadê o FGV? Não tinha. Então não tinha order flow, tá? O que que o preço veio? Só veio deixar justo. Não tem por que ele mergulhar aqui embaixo. Voltou a subir. Aí, ele já tinha pago essa região. Por que que ele ia descer? Bombou para cima. Tá bom? Então, isso que a gente vai começar a observar bastante e trabalhar da forma correta no mercado. Dúvidas? Gostaram? Order flow, FGV, breakaway. Agora ele está criando aqui, ó. Vamos ver. Ele está fechando, né? Aqui ele. Aonde será que ele quer chegar, né? Ó, vai ser máxima histórica aqui. Dificilmente que não seja. A não ser que ele rejeite, né? Então, para ele rejeitar, ele tem que devolver tudo que ele está subindo. E aí sim, ele não quer mais nada para cima. Então, quando ele faz um swap, né? Outra coisa com relação ao swap, como eu falei para vocês, ó, nesse caso aqui, ó, ele fez FGV.
né? Quando ele cria FGV, gente, não é swap, tá? Dificilmente a gente desconsidera essa movimentação. E aí sim, você pode acreditar num próximo alvo. Então, no caso aqui, infelizmente já tinha batido, né? Mas fechou aqui com a FGV, se esse candle não tivesse criado breakaway, você poderia mirar essa mínima aqui, ó. Simples assim, beleza? Por quê? Porque ele fechou FGV aqui embaixo. Então, dificilmente não daria certo a captura dessas ordens aqui que teria aqui embaixo. Dificilmente. Beleza? Ah, Ô, gente, Caio, muito top. o sweep, Pode falar. então, teoricamente, deixa só o pavio, né? É aquele bem falso rompimento, entre aspas, que o preço vai lá, o que você acabou de explicar, não deixa o fair value gap. Como é que é? No swap de liquidez, né? Que você acabou de explicar. Então, realmente, a gente vai confiar mais quando é aquela situação do pavio. O preço vai lá rapidamente e começa a voltar já, no caso, né? Sim, sim. Se for swap, ele não pode fechar acima. Se fechar, ele não pode criar FGV. O próximo que ainda tem que devolver tudo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele fechou abaixo. Ele veio abaixo dessas mínimas, ó, capturou essa liquidez, mas o próximo candle imediatamente fechou dentro. Então foi swap aqui, foi Perfeito. captura, né? Então a gente pode acreditar que no mínimo um topo e fundo contra o movimento, no mínimo. Nesse caso aqui, a gente poderia ficar de olho no Fibonacci do swing. Então, por exemplo, quando ele capturou, ele fez isso aqui, ó, tá? Poderia ficar de olho no Fibonacci do swing, poderia mirar os 50%, né? Para que ele ficasse pelo menos equilibrado de novo para voltar a tentar perder a mínima. Tá? Essa Perfeito. é a visão que a gente Obrigado. tem que ter para trabalhar, sempre quando a gente tiver um swing. Então, gente, praticamente eu já falei para vocês os maiores segredos do Smart Money, tá? Daqui para frente a gente vai aprender outros conteúdos paralelos. Então, por exemplo, a gente vai aprender sobre divergência, né? Ouro, chá USD com prata. São dois metais. A gente pode colocar os dois metais dentro do gráfico e ver se a gente está tendo divergência. Os dois têm que estar rompendo junto, né? Se um rompe e o outro não, alguma coisa está errada, tá? A hora que esse aqui, por exemplo, digamos que o ouro rompeu, o prata não, a hora que ele fizer CH ou ACH, ele derrete, tá? Porque os dois têm que ter rompido junto. Euro, euro JPY com euro AUD, por exemplo. Os dois têm que estar juntos. Se um não está, é um sinal de divergência, tá? O próprio DXY com euro USD, DXY com GBP USD, a gente vai ver sobre isso também já no próximo domingo. Ah, com relação ao viés, né, a gente vai trabalhar um pouco de viés também, mas olha que legal que a gente teve aqui, ó. O preço aqui não tinha perdido mínima. Aqui, ó, o preço não tinha perdido mínima. Então, quando eu abri o próximo candle, a captura da máxima era o viés. A captura da máxima do dia anterior não perdeu mínima. Tem que capturar a máxima, tá? Tem que estopar a galera que vendeu. Olha a eficiência do mercado. Porque a galera que vendeu aqui em cima, por causa desse candle, mirava a perda da mínima. Se eu não conseguir, o mercado vai lá estopar essa turma, tá? Outra coisa, a gente vai ver bastante isso aqui, ó, que é o nosso, por exemplo, aqui, ó, máxima de Tóquio, abriu Londres. Londres não pode cair sem capturar a máxima de Tóquio. Se eu fizesse um CH ou ACH aqui, depois de ter capturado a máxima de Tóquio, aí a gente poderia mirar a mínima, tá? Então, uma outra estrutura. Agora, Londres está deixando uma máxima, tá? E Londres deixou a mínima. Londres comprou o preço hoje. Se Estados Unidos entrar, pega a liquidez da máxima e começa a descer forte, vai mirar primeiro Londres e depois Tóquio. Vai levar os dois. Geralmente é isso que a gente faz. Então, é, por exemplo, ah, aqui, ó, Estados Unidos abriu, não pegou captura da máxima de Tóquio, né? Mas Tóquio comprou. Tóquio foi lá e estopou os japa, mas com os Estados Unidos foram estopar abaixo, tá? Então,
Se a gente vê um order flow aqui, ó, por exemplo, aqui tinha order flow, tinha FGV aqui no meio do caminho, tá? Perde mínima. Pronto, a gente, CH ou CH, ó, a gente mirava o que aqui? Perda da mínima de Tóquio, tá? Trabalhar assim é muito mais fácil. Não dá para a gente, pô, pegou Tóquio, agora eu quero pegar Estados Unidos. Cuidado com isso, né? Aí já é ser faminha, né? Mas a não ser que no gráfico grande a gente tenha alguma liquidez. Essas máximas e mínimas são estruturas, digamos assim, intermediárias para a gente poder fazer esses movimentos. Porém, a gente tem que fazer mais certo ainda, por exemplo, aqui, ó, perder a mínima por causa do swing low, tá? Isso é o mais certo. Tá? Depois que a gente capturou esse swing low, ó, se eu faço o topo e perco o fundo abaixo desse swing low, eu vou para a próxima, aqui, ó. Né? Se eu já capturei, perdendo mínima, eu vou para a próxima, que seria aqui, ó. Ah, mas aqui ele não chegou. Cuidado, porque se ele já chegou no order block, talvez seja um order block suficientemente forte para segurar o preço e voltar a subir, né? Se daqui era um posicionamento, digamos assim, muito forte do player, e no dia seguinte ele tenta subir do mesmo patamar, né? É, Então, order flow, FGV, breakaway. O breakaway, no caso, aqui, ó, esse breakaway, eu fechei aqui. Então, se eu fechei aqui, eu quero ir mais alto do que essa estrutura. Esse breakaway aqui não deve ser testado enquanto eu não capture o que eu quero fazer. Então, digamos que aqui tenha sido esse. Aqui não tem nenhum swing high, só que isso daqui, ó. Então, essa estrutura aqui me levava a acreditar que a gente ia chegar aqui, tá? Então, eu poderia trabalhar alguma posição para que eu pudesse chegar lá. Então, poxa, eu não vou estopar aqui, no caso. Eu tenho que estopar aqui, porque isso é um liquidity void. Então, todo isso daqui é a pernada que me colocou para acreditar que a gente ia conseguir chegar aqui, né? Então, essas situações a gente vai ver agora. A gente tem mais 5 encontros pela frente. 5 encontros pela frente. A gente vai estudar tudo que a gente viu e a gente vai ver mais alguma coisinha ou outra, mas a gente vai aprender a se posicionar agora. A gente vai aprender a operar esses movimentos, a trabalhar esses movimentos. É, Esse vai ser o nosso foco daqui para frente. Então, praticamente, eu consegui ministrar o conteúdo. Falta uma coisa ou outra, mas o que a gente vai ver agora é a parte operacional. Beleza? Então é isso por hoje. Se não tiver mais dúvida, agora a gente espera o domingo para a gente ir para a próxima etapa do nosso conteúdo. É, E então vamos estudar a como colocar as nossas ordens, a como trabalhar o nosso stop, a como acrescentar mais lote, zerar parcial e assim por diante. Beleza? Mas o que a gente tem até agora dá para você já escolher o que você quer trabalhar. Poxa, eu gostei muito da manipulação, eu gostei muito do conceito de captura de liquidez, eu gostei muito do conceito de trabalhar entre as sessões, mirando uma máxima, mínima de sessão. E aí a gente vai desenvolver um plano de trade em cima disso, né? O Market Maker Models, que a gente vai trabalhar, ele envolve essa manipulação, acumulação e distribuição, só que aí a gente vai trabalhar em todos os níveis. Aliás, o Smart Money olha bastante também, falando sobre isso, sobre os níveis, sobre o shift, quarterly shift, ele olha muito isso aqui, ó. Particularmente, em março, estamos terminando um trimestre, tá? Então tá aqui, eu tenho, ó, 3 meses, ó. Março estamos trabalhando um trimestre. Olha como é que está esse trimestre. O fechamento desse trimestre. Olha que curioso. Esse é o maior trimestre que o ouro já fez na história. Ó, eu não tenho nenhum maior do que ele até agora. Então, se a gente for olhar, ó, trimestre, ó, foi o maior trimestre da história. Nem na venda, ó. Nem na venda eu bati isso. Pô, teve um aqui, ó. Teve um aqui, ó. Só que isso aqui me chama atenção, ó.
ele não conseguiu fechar lá em cima. Ele voltou mais do que metade. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Aqui também eu tive um muito parecido, ó, quase, e ele fechou embaixo. Porque estamos diante do fechamento de um trimestre. A pessoa ele fecha assim, né? O que a gente pode esperar para o próximo trimestre? Já teve situações que ele fechou na máxima. Ó. O próximo mal fez pullback, já estourou para cima. Tá? Nesse caso agora, eu esperava aqui começar a soltar um pavio. Ainda faltam 3 dias para acabar o trimestre. Será que a gente vai soltar o pavio ou não? Ou a gente vai continuar subindo? Fechar na máxima? A gente tem os 3 dias aí para decidir. Como é que a gente faz? Bom, num diário, teria que soltar um topo e fundo, né? Perdendo mínima. Aí a gente saberia que o trimestre ia começar a soltar pavio. Não conseguiu. Não conseguiu. Por enquanto, estamos aí na máxima histórica de novo. Mas é importante eu citar isso para vocês. A gente vai sempre considerar essa história dos 3 candles. 3 candles do diário para fazer um topo, 3 candles semanais para fazer um topo de uma estrutura semanal, ou os 3 meses. Né? Então, a gente vem aqui para o mensal, e se a gente tiver essa configuração assim, ó, 3 swing high, principalmente se a gente tiver um swing high assim, ó. ah, eu nunca tive porque é ouro, né? Se fosse outro, mas a mínima assim, ó, swing low com FGV, order flow. Order flow no mensal. Ah, order flow no mensal, swing high é o alvo. E olha só, esse order flow só parou quando chegou lá. Legal saber disso, né? Então, começar a prestar atenção nessa situação do mensal. Beleza? Legal? Então, vamos estudando e domingo a gente está de volta com mais um encontro. Show de bola. Valeu, Caio. Qualquer dúvida, coloca lá. Um abração. Obrigado, Dani. Falou. Valeu, Caio. Até Valeu, mais. bom dia. Valeu.